Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem dia 17 de janeiro de 1997. Só a ortodoxa procura fazer tudo o que ensinei. Com todas as letras escritas, não existe nada maior no mundo que o meu nome, porque foi o começo de toda a história. Antes nada era conhecido. Partiu de mim o que o céu mostra e o que a terra tem, inclusive ela própria. Aqui onde pus os meus pés pela primeira vez, depois que tudo estava feito, o meu nome cobriu toda a terra. Em qualquer parte que se vai por este mundo, outro nome maior do que esse não existe, Javé, que os meus profetas escreviam. Deus, o Criador, este nome, meu filho, retrata-se em tudo que os teus olhos alcançam. Para começar, o sol, a lua, as estrelas e todo o firmamento, o mar, a terra, as árvores, as plantas, os pássaros e os animais. Por fim, o homem e a mulher, que fiz por último e é a minha semelhança. Em cada um desses o meu nome está registrado, por ser eu o único Criador. Bento, filho amado, a pessoa que é tocada por mim, o seu nome também passa a ser chamado como eu quero, assim como na língua da humanidade, quando uns ainda me chamam de Javé, outros de Deus e por fim de Jesus. Mas tudo isso funciona através do Espírito Santo. Antes de eu vir ao mundo, não se conhecia como eu era, porque todos que ouviam a minha voz não viam o meu corpo, que o meu corpo pudesse ser visto, dando assim o conhecimento de que a Escritura não estava errada, quando falei que fiz o homem à minha semelhança. Veja, meu filho, que subindo ao céu na minha ressurreição, a Pedro confiei a chave do meu reino, e sobre ela deixei a pedra fundamental na minha igreja. Mas das que querem se assemelhar, só a ortodoxa, que procura fazer tudo o que ensinei. Como agora está chegando o momento de separar tudo o que é meu, como já está começando, vai ter que representar o lugar de Pedro. Mas depois de João Paulo II, o que virá não é mais tocado pelo Espírito Santo, por ser ele o que vai querer dominar o mundo com o seu novo catecismo. Doutrina é esta que mudará as minhas leis. Com isto, precisarei de um homem fiel para ser líder do meu povo. Estou vendo, meu filho, que estás confuso, não é? Mas isto já faz parte da vida de uma pessoa simples, como é o teu caso. Só que a tua simplicidade é o que mais me agrada, pelo respeito que tens comigo. Não vejo outro para cuidar do meu pequeno rebanho que me sobra. Por isso, o teu nome será outro diante de mim. Chegará o momento que tudo será esclarecido. A porta que dá entrada ao meu reino sou eu, Jesus. Mas alguém vai ter que me entregar a chave que confiei a Pedro. Assunto este muito sério, que os próprios celibatários da minha igreja irão discutir tudo isto. Mas quando eu quero, ninguém pode impedir. O novo rumo para o terceiro milênio, tudo será realmente novo. Será nova vida que vai começar. Obrigado, meu filho. Quem não confia nestas palavras, a mim não serve. Jesus. Vamos lá. Essa mensagem de 97. Só a ortodoxa procura fazer tudo o que eu ensinei. O título da mensagem. Ao ler essa mensagem, meditei, né? A gente tem que ler, procurar entender o que Deus quer passar para a gente. E ao meditar, me interessou a saber quais as diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa. E é bem simples de pesquisar na internet, no YouTube. A pessoa que fez esse documentário falou em 10 principais diferenças. Então vou comentar só apenas algumas aqui.
Mas aqui nessa mensagem, Jesus diz assim: veja, meu filho, que subindo ao céu, na minha ascensão, a Pedro confiei a chave do meu reino, e sobre ele deixei a pedra fundamental da minha igreja. Das que querem se assemelhar, só ortodoxo é que procura fazer tudo o que eu ensinei. Pedro, quando Deus escolheu Pedro, foi uma pessoa só. Foi uma pessoa única, um líder da Igreja Católica. E até hoje, a Igreja Católica mantém essa tradição. Um líder, que seria o Papa em Roma. Diferença da ortodoxa. A ortodoxa não tem um líder. A ortodoxa, como é que ela trata a hierarquia da religião? É com várias pessoas, vários líderes. Como fosse uma assembleia. Os mais relevantes vão tocando a comunidade. Não tem um líder a responder, a não ser somente Deus. Eu achei interessante essa colocação, essa diferença da ortodoxa, porque quando você tem um líder supremo, uma pessoa que comanda toda a religião, se for uma pessoa do bem, ela vai comandar bem. Se for uma pessoa do mal, mal intencionada, vamos botar assim, ela vai botar todo um rebanho a se perder. E na ortodoxa eu achei interessante porque não é um que decide, é todos ficam a comando de Deus. Deus é que comanda tudo. Então por isso essa semelhança que Deus fala em relação à ortodoxa e à católica. Outra coisa que eu achei interessante, outro ponto, como falei, são 10 que apresentou, mas outro ponto, o celibato. Na Igreja Católica, o celibato não está escrito na Bíblia, essa ordem de celibato, mas sim é uma regra que a Igreja Católica adotou para que a pessoa, o homem que queira ser sacerdote, ele se dedique somente a Deus e à comunidade. As pessoas da paróquia dele. A ortodoxa é diferente. A ortodoxa, como é que funciona? A pessoa que é casada, se for casado, e querer virar padre na ortodoxa, ele pode. É aceito, é mais flexível. Então, o casado pode virar padre na ortodoxa. Só que se ele enviuvar, ele não pode casar mais. Também achei interessante. Não estou querendo achar defeito na católica, só estou falando das diferenças que tem, sutis, da ortodoxa para a católica. Mas isso não é da minha cabeça, não é do que eu vi, não é do vídeo que eu assisti, não é do documentário que eu vi. Está aqui, Deus está falando, Jesus está falando aqui. Só a ortodoxa procura fazer tudo o que eu ensinei. Então nós temos que entender isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, mais aqui na frente, eu vou explicar a importância do Pedro II, que era um homem casado, tinha família, mulher, 10 filhos. Como que ele poderia se envolver ou se proclamar um membro tão importante da igreja, Pedro II? Com que direito ele pôde fazer isso? É o que está aqui, nessa mensagem. Jesus fala assim: estou vendo, meu filho, que estás confuso, não é? Mas isso faz parte da vida de uma pessoa simples como o teu caso.
Só que a tua simplicidade é o que mais me agrada, pelo respeito que tens comigo. Não vejo outro para cuidar do meu pequeno rebanho que me sobra. Por isso teu nome será outro diante de mim. Chegará o momento em que tudo será esclarecido. A porta que dá entrada ao meu reino sou eu, Jesus. Mas alguém vai ter que me entregar a chave que confiei a Pedro. E esse alguém que Jesus se refere aqui é o nosso Pedro II, casado, pai de filhos, onde às vezes pessoas contestam, mas como assim? Como que ele pode ser papa se ele é homem casado? E São Pedro não era casado, o primeiro? Então a diferença na Igreja Católica que centraliza tudo em um homem só, como eu falei, corre esse risco de botar um rebanho a perder, como está acontecendo hoje no Vaticano, nos últimos papas, depois de João Paulo II. Não estão mudando a doutrina católica, não estão mudando as leis de Deus. Por quê? Porque está concentrado em um líder só. Ele é que manda, ele é que altera, ele que cria as novas leis. E na ortodoxa não acontece isso. É uma assembleia. Tudo que eles querem fazer, eles trocam ideia, discutem. Então não tem um líder só, são vários líderes. O líder deles é Deus. A esse eles devem ser fiel. Então o profeta Pedro II, Deus mostra aqui para o pai, como ele fala aqui, vejo que estás confuso. E por que ele compara a Igreja Católica à Igreja Ortodoxa? Para que o pai pudesse entender realmente por que ele estava sendo nomeado o homem que iria entregar a chave a Deus novamente. Mas isso foi em 97. João Paulo II nos deixou em 2005, 8 anos depois. Como tem outras mensagens que falam que o pai iria mudar o nome. Então, onde, com certeza, me colocando no lugar do pai, nesse momento, claro que a pessoa vai ficar confusa. O que o senhor está querendo falar para mim? Só que Deus é cauteloso, Deus não sai divulgando as coisas aleatoriamente. Ele vai preparando o terreno. Ele vai preparando as pessoas. Ele não tem necessidade, não precisa contar quais são os planos dele. Ele apenas precisa avisar, escolher, identificar aquele entre nós que tem as características que ele precisa. Então, achei interessante esse propósito de Deus falar justamente sobre a diferença da Igreja Católica com a Ortodoxa, para lá no final da mensagem, o pai procurar entender por que ele estava sendo escolhido como uma pessoa que ia entregar a chave. Aqueles que não acreditam, não adianta você ficar falando. Isso aí é bater em ferro frio. Mas a gente lendo uma mensagem dessa aqui e relendo, a gente vai entender. Como na escolha dele, Pedro I, ele escolheu um homem casado, não escolheu um homem solteiro. Ele escolheu um homem casado. Por que não escolher um homem casado como Pedro II? Outra diferença entre a ortodoxa e a católica, que também achei interessante, é sobre a Virgem Maria. Coisa que as outras religiões, elas são mais radicais. Desvalorizam
a Virgem Maria. A ortodoxa valoriza como a católica, apenas com uma diferença. Eles não veem a Virgem Maria como Imaculada Virgem Maria. Eles veem como uma Virgem Santa. Mas qual é a diferença, Alex? A diferença é que, no conceito deles, e que a Virgem Maria, para a ortodoxa, ela foi pura porque ela era santa, já era santa. Ela já optou pela santidade dela. E na católica, ela virou santa porque ela foi mãe de Maria, mãe de Jesus. Então tem essas pequenas diferenças, onde Deus fala que é semelhança, mas eles valorizam a Virgem Maria como o católico, apenas com uma visão diferente. Não contrária, mas uma visão com uma pequena diferença. Hoje, Virgem Maria, por exemplo, vamos raciocinar assim. Virgem Maria sendo a mãe de Deus, esposa do Espírito Santo, mãe de Deus, mãe do Criador, irmã de Jesus. Ela também tem 3 parentescos com Deus. Hoje as freiras que se proclamam ou desejam ser freiras, elas também não são puras, não são castas? Então essa visão que a ortodoxa tem, essa santidade que as moças hoje puras resolvem ser esposa de Cristo. Não estou comparando uma freira com a Virgem Maria, veja bem. Não venha depois, o Alex está comparando as freiras com a Virgem Maria. Claro que não. As freiras não são a mãe de Deus. São esposa de Jesus. A mãe de Deus só tem uma, que é a Virgem Maria. Então, esses detalhezinhos que é bom a gente pesquisar e procurar entender, não é só vir aqui e falar o que acha. Vamos pesquisar, vamos ver o que realmente significa a Igreja Católica e a Ortodoxa. Aí tem outros detalhes que mudam. A comunhão, o católico é trigo sem fermento, ortodoxo é um trigo fermentado. São pequenos detalhes que não vai mudar muita coisa. O sinal da cruz, o católico é da testa para o peito, da esquerda para a direita. A ortodoxa é da testa para o peito, da direita para a esquerda. Tem tudo uma simbologia. Mas a essência de tudo é o respeito com Deus. É o respeito com a Virgem Maria. Isso que importa. Essas duas religiões, ortodoxa e a católica. E o pai, Pedro II, se enquadra no quesito hierarquia, se encaixa nos dois, nas duas religiões. Na questão celibato, se encaixa nas duas. Ele também foi escolhido como um homem casado, pai de família. Está tudo certo na ortodoxa. E na católica, também está tudo certo. Não pela regra católica que os padres, os bispos têm que ter celibato, mas na regra de Deus, como Deus escolheu Pedro I, por que ele ia escolher o Pedro II, um homem solteiro? Não é um questionamento, é uma observação. Então essa maravilhosa mensagem, o título, não é só apenas o título explicando que a ortodoxa
é parecida com a católica. É abrindo nossos olhos de que ali, nesse título, Jesus explicava ao profeta, um homem humilde, que ele futuramente viria a ser um líder num pequeno rebanho, como a ortodoxa é. Alguns ortodoxos, eles são líderes de pequenos rebanhos, não são líder supremo de todos. O líder supremo é Deus, e não um homem aqui na terra. Que possamos entender isso. Então leia a mensagem, releia novamente, medite bem, pesquise sobre a diferença da ortodoxa com a católica, que você vai entender muito mais do que você já entende. Ali está esclarecendo muitas coisas, muitas dúvidas, tirando muitas dúvidas da nossa cabeça. A Graziele faz a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem do dia 17 de janeiro de 1999. Justifica-se diante de mim quem és. Não deixe que meu inimigo venha roubar a tua alma, pois ela está em jogo neste pouco tempo que resta. Olhe bem a minha misericórdia. Por enquanto não estou te condenando em nada, mas virá a hora em que não poderei mais te defender, porque o tempo é limitado e já está quase no fim. Tudo o que há de ruim cresceu demais. A carga de vossos pecados aumentou 2 vezes mais, e eu não vou suportar por tanto tempo, assim como muitos estão pensando. Para tudo tem um limite, e este chegou para dar um basta. Filhos amados, sei que seus dias que se aproximam não é nada bom, porque a marca da besta tão logo virá. Mas quem está comigo estará livre deste revolucionário que vem contra mim e contra as normas de minha igreja. A bondade divina sempre soube suportar os erros da humanidade, mas agora é diferente. A este jamais suportarei. Este adversário quer tomar o meu lugar, e já está tomando aos poucos, mandando retirar do centro da igreja o meu sacrário e fazendo com que os meus sacerdotes não deixem os meus enviados entrarem na minha casa, devendo sempre impedi-los de falar lá dentro, porque ele quer que seu caminho esteja preparado e não o meu, onde o dele abre as portas para que todos fiquem à vontade, homem com homem e mulher com mulher, para não procriarem mais. Esta é a ideia dele. Vejam meus filhos que já estão fazendo tudo isso. A maior parte dos que estão dentro de minha igreja estão sendo pagos para concordar com tudo isso. Então só vou esperar João Paulo II terminar o seu cargo e toda a natureza cairá sobre este revolucionário. O céu para eles irá se escurecer. O mar limpará toda a sujeira, onde estão todos esses com seus trajes ridículos. Os dias de vingança não serão meus, e sim de meu adversário, por terem acreditado nele. Este povo não está enxergando nada. De onde é que vêm as drogas, os adultérios, os crimes, os preservativos, a fome, as guerras e as brigas? Tudo isso é dele. Então, filho amado, justifique-se diante de mim, que és pecador, e não esconda nada. Conte tudo o que eu te perdoarei. Procure logo um sacerdote de tua confiança e faça o mais rápido a tua confissão. Mude de vida já e não deixe para amanhã, porque o amanhã poderá ser tarde para ti. Jesus. Este povo não está enxergando nada. Hoje em dia a gente vê as pessoas estão como cegos. Aqui Jesus fala: de onde é que vêm as drogas, os adultérios, os crimes, os preservativos, a fome, as guerras e as brigas? Tudo isso é dele. E o povo não está enxergando nada. Acha que está tudo normal. Acha que está tudo bem, tudo certo, agora que está bom. E Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Mas que desgraça a pessoa que perde a fé. É uma desgraça. A pessoa vive sem a graça de Deus. É uma tristeza. E há quanto tempo Jesus falava sobre isso? Quando eu voltar, aonde vou encontrar a fé? No começo dessa mensagem, Jesus fala:
Não deixe que meu inimigo venha roubar a tua alma, pois ela está em jogo neste pouco tempo que resta. Não deixe o inimigo roubar a tua alma. Falta pouco tempo. Ah, mas agora eu sou novo. Ah, mas agora que eu casei. Ah, mas agora que eu quero ficar rico. A sua alma é eterna. Deus é um só, Ele não muda. Os preservativos, os adultérios, as drogas, os crimes, a guerra, as brigas, tudo é do diabo. Tudo é dele. E as pessoas estão normalizando tudo, jogando fora a chance de viver eternamente com Deus, a sua alma. As mensagens são fortes, mas a Sagrada Escritura também. As palavras de Deus nas Sagradas Escrituras não mudam. Muda um pouquinho o jeito de falar, mas é a mesma autoridade, a mesma verdade. No livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 23, a felicidade dos que temem a Deus. A raça do homem que teme a Deus será honrada, será desonrado aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Todos aqueles que honram a Deus serão honrados, e aqueles que desprezam os preceitos do Senhor serão desprezados. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Não despreze o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. Não deem elogio para as pessoas que são contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus. A pessoa pode ser pobrezinha, mas se ela é temente a Deus, se ela respeita a Deus, esse sim deve ser honrado, diz a Sagrada Escritura. E hoje em dia, pela cegueira que vive a humanidade, eles enaltecem, eles engrandecem, aplaudem o pecador. E Deus não muda. Nessa mensagem, Jesus fala: esse adversário quer tomar o meu lugar e já está tomando, aos poucos mandando retirar do centro da igreja o meu sacrário e fazendo com que os meus sacerdotes não deixem meus enviados entrar na minha casa, devendo sempre impedi-los de falar lá dentro, porque ele quer que seu caminho seja preparado e não o meu, onde o dele abre as portas para que todos fiquem à vontade. O homem com homem, mulher com mulher, para não procriarem mais. Essa é a ideia dele. A maior parte dos que estão dentro da minha igreja estão sendo pagos para concordar com tudo isso. Jesus já falou isso em 1999 para o profeta. A maior parte dos que estão dentro da minha igreja estão sendo pagos para concordar com essa sujeira que está lá dentro hoje. E olha o que Jesus fala, olha o que Deus fala no livro do Eclesiástico. Capítulo 10, versículo 9. Não há nada mais criminoso do que a avareza, de que se orgulha o que é da terra e cinza. Não há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha um breve mal-estar. Assim, um que hoje é rei, amanhã morrerá. Quando o homem está morto, terá por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se comprar será coberto de maldições. O início do orgulho no homem é renegar a Deus, estão renegando a Deus. E o que vai sobrar para essas pessoas que vendem a sua alma? Não há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que ama chega até a vender a sua alma. Estão vendendo suas almas para trair a Deus. De que Deus vocês estão falando? Do Deus que está no Santíssimo Sacramento, que vocês estão rejeitando, traindo, vendendo. Vocês, sacerdotes, que foram chamados para servir a Deus, que prometeram servir a Deus, e agora tiram ele de dentro da sua igreja. Vocês estão, por amor a dinheiro, chegam a vender a sua alma. E o que vai sobrar? Aquele que ama chega a vender a sua alma, aquele que ama o dinheiro. A duração de todo poder é breve. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. Isso está na Sagrada Escritura.
Vocês estão vendendo suas almas para aceitar o anticristo que está às portas. Essa mensagem, Jesus fala claramente: a carga de vossos pecados aumentou 2 vezes mais. Eu não suporto mais. Jesus falava para os santos, Padre Pio, Padre Cícero, para Santa Gertrudes: eu não aguento mais essa humanidade. Agora a carga dos vossos pecados aumentou 2 vezes mais. Quem conhece a vida dos santos sabe como eles eram enérgicos na casa de Deus, como eles eram fiéis para Deus. E agora, o que está acontecendo com a casa de Deus? Jesus alerta nessas mensagens: a maior parte dos que estão dentro da minha igreja estão sendo pagos para concordar com tudo isso. É nessa conclusão que estamos chegando. Muitos, acho que não sei se todos, mas a maioria dos padres aqui da Igreja Católica Apostólica Romana do Brasil, os bispos da CNBB, o pai falava já quando estava aqui: vocês não estão vendo? Sim, eles estão vendo. Chegamos à conclusão de que vocês sabem da verdade, mas porque a verdade dói, vocês não aceitam. Por quê? Pelo amor ao dinheiro. Infelizmente, até aqueles que se dizem conservadores se calam, vendo tanta injustiça na casa de Deus. Se fazem de cegos, de surdos, passam pano. Por quê? Jesus fala nessa mensagem: a maior parte dos que estão dentro da minha igreja estão sendo pagos para concordar com tudo. E na Sagrada Escritura fala: nada há mais criminoso do que a avareza, de que se orgulha o que é terra e cinza. Não há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que ama chega a vender a sua alma. Infelizmente, por amor ao dinheiro, vocês estão traindo a Deus, concordando com tudo. Com tudo. Jesus fala aqui: vocês foram contratados, né? Contratados, venderam suas almas, tirando aos poucos do sacrário o centro, fazendo não deixar meus enviados falar dentro da minha casa, devendo impedi-los de falar lá dentro, porque ele quer que seu caminho seja preparado e não o meu, o anticristo. Quantas vezes o profeta foi expulso da Igreja Católica quando ele queria fazer as suas palestras? E o que ele falava nas suas palestras? Respeitem o Santíssimo. Quem é divorciado, que está ajuntado com outro, não pode comungar. Venham bem vestidos, de joelhos. O sacrário deve estar no centro. E vocês não deixavam mais ele falar, falavam que ele era um herege. Quem é herege? Quem é o herege? Aquele que defende as coisas de Deus? Ou aqueles que aceitam tudo agora? Menos os tradicionalistas, menos os conservadores. Quem é o herege? São Paulo responde: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Quem é o herege? Aquele que se ajoelha, que se veste decentemente, que respeita o Santíssimo? Ou aqueles adúlteros, aqueles efeminados que vocês defendem? Que sem distinguir a santidade do Santíssimo Sacramento, vão lá e recebem na mão, em pé, de bermuda, em adultério. Quem é o herege? É o profeta? Não. São os sacerdotes, são os bispos, é aquele que está em Roma, passando pano ao pecado do adultério, aqueles efeminados, aquelas pessoas que vivem descaradamente, abertamente o pecado do adultério. Esses são os hereges. Esses são os vendidos. E por isso não aceitam a mensagem. Por isso agora querem mudar a Sagrada Escritura. Mas Deus é maior. O mal nunca venceu e nunca vai vencer a Deus. Vocês estão enganados, voltem enquanto é tempo. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo da sua misericórdia está se esgotando. Olha o que ele fala nessa mensagem. Virá a hora em que não poderei mais te defender, porque o tempo é limitado e já está quase no fim.
A vingança não vai ser de Deus, vai ser do próprio diabo. Ele que está enganando vocês, dizendo que vocês vão ser salvos. Não serão. Os mandamentos de Deus não mudam. Pecado contra a castidade será sempre o mesmo. Desde o princípio vai ser até o fim. Não matar, não desejar a mulher do próximo, não roubar, não levantar falso testemunho. Quantas vezes vocês falam mal do profeta levantando falso testemunho? Aqueles hipócritas que ainda têm coragem de assistir o programa para falar mal, hipócritas. Vocês estão pecando contra Deus, levantando falso testemunho e falando mal do profeta. Tudo isso vai para a balança de São Miguel. Tudo que vocês estão fazendo vai para a balança. Seja padre, seja bispo, seja lá quem for. E quanto mais inteligente for, mais será cobrado. Aquele que mais confiei, mais será exigido. Quanto maior for a sua paróquia, mais responsabilidade. Quanto mais você for conhecido na internet, mais peso será na balança para você, que sabe da verdade. Porque é impossível. Hoje as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo. Nós, conservadores, que andamos bem vestidos, dobramos os joelhos para Jesus, temos o sacrário no centro, respeitamos um sacerdote de batina, casto, religioso, uma pessoa decente, fiel a Deus, nós somos chamados por vocês de hereges. E aqueles efeminados, aqueles que vivem em adultério, aqueles padres que fazem show na missa, esses vocês defendem, se fazem de cegos. A Deus vocês não enganam. Vocês podem enganar a terra inteira. Pode ter milhões de pessoas na missa de vocês. Mas lá Deus não está, porque Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Quantas passagens da Sagrada Escritura vocês não acreditam mais? Se vocês acreditassem, vocês não estariam fazendo o que estão fazendo. O que ele fez com Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com o dilúvio na Arca de Noé? O que aconteceu com aquelas pessoas que perseguiram Moisés? A história sempre é a mesma. O mal vai perder. E vocês estão iludidos, achando que o dinheiro paga tudo, cobre tudo, que Deus agora mudou. Deus não muda. Nós temos que mudar. Vocês têm que mudar. Principalmente para seguir essas mensagens, para aceitar as mensagens. Abaixa o nariz. Deixa de ser orgulhoso. O padre Rômulo, que esteve aqui, ele foi professor de seminário há 40 anos. E por que ele aceitou a mensagem? Porque ele era humilde. E Deus se mostra, se revela aos humildes. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Enquanto vocês acharem que já sabem de tudo, Deus não se revela a vocês. Deus se revela aos humildes. Se revelou a Nossa Senhora, a Santa Bernadette, as crianças de Fátima, ao padre Rômulo, ao padre Tobias, ao padre José, que veio lá de Portugal. Comprou o terreno para a igreja, deu a cruz de Dozulé. O padre veio lá do outro lugar, lá do outro país. E vocês aqui no Brasil não acreditam? Vocês sabem que é verdade. Mas a verdade dói. E enquanto vocês não abaixarem o nariz, não forem humildes o suficiente para saber que só Deus deve ser respeitado e obedecido. Muita gente vem com essa desculpa também, eu devo obediência ao bispo. Mais do que a Deus? Enquanto vocês não aceitarem que Deus, Deus Criador, aquele Deus que está no sacrário, merece respeito e voltar para a igreja e pedirem o respeito para as pessoas, enquanto vocês não largarem esse dinheirinho de vocês, vocês vão continuar cegos. E essa cegueira, infelizmente, levará vocês ao inferno. Não tem outro lugar. No juízo final não vai ter prorrogação. É céu ou inferno. Lá quem estiver no purgatório vai sair do purgatório. Céu e inferno. E quem não está enxergando que estamos à beira do juízo final? O que falta mais acontecer? Só a marca da besta. E a gente está vendo que está galopante o sistema. As guerras, a
a confusão. Para quê? Para que venha um único governo, para que venha uma única moeda e uma única religião. E vocês, vendidos, estão abrindo caminho para o anticristo, tirando Deus da igreja e tirando a fé do povo. Vocês vão pagar por isso. A pessoa que vai dar o testemunho. Boa noite a todos. Faz um ano, em janeiro do ano passado, eu tive um sonho. Um sonho que aquilo ficou forte dentro de mim. Eu sonhei que nós estava, tipo que fosse um galpão, um barracão, que nem lá na minha casa. E estava o profeta lá, a dona Ladi. Em janeiro, eu acho que a dona Ladi ainda não havia falecido, né? E ela estava junto com o profeta. E tinha várias pessoas dentro desse barracão. Tinha famílias, tinha criança. Eu via nitidamente o rosto dessas pessoas, mas eu não conhecia ninguém, era tudo estranho. E eu cheguei assim na frente do profeta, eu me ajoelhei, e ele impôs as duas mãos na minha cabeça e fez uma oração. E depois eu fui no livrão lá em casa, folhei, que tinha aquelas conferências que eu não consegui conhecer, e ele fazia do mesmo jeito com as pessoas. E ele vestia uma calça azul marinho, uma camisa de manga, ela tinha uns risquinhos assim, né, meio azul, meio cinza, não recordo. A dona Ladi estava toda de bege, assim, que eu vi o quadro lá, achei parecido, só que na cabeça dela eu não sabia o que era, se era um chapéuzinho que ela usava, ou era uma, sei lá, não deu de eu ver nitidamente. Daí depois que ele me deu a benção, tinha um arado, um disco de corte. E esse disco de corte, ele passava cortando assim, cortava no meio. E eu não consegui decifrar o que significaria isso. Daí depois, ele veio e me deu um abraço, mas um abraço que eu sentia todas as costelas, assim. Foi um abraço diferente, foi um abraço que eu acordei numa paz, era dia. Uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sei explicar, parece que eu estava anestesiada. E daí então, faz 2 anos que eu não consegui mais vir aqui. E eu acho que quando a gente vai desanimando um pouquinho, eu acho que daí o profeta chega lá e dá um ânimo pra gente. E eu pensei assim comigo, aquela paz que eu senti, a gente vai trocar aquilo por qualquer coisa do mundo? Tem como. Já pensou se um pouquinho daquela paz lá no céu é maior? Eu acho que não, a gente deveria seguir ali. E então, que como a gente é novo na obra, faz o que? 2020 eu conheci. Eu não tive o prazer de conhecer o profeta pessoalmente, só nas mensagens. Mas só das mensagens a gente já veio para cá, né? Descobri aqui, estamos aqui até hoje. E deu vontade já para a gente voltar, voltar como era antes. Mas não tem jeito não, aqui dentro aperta e a consciência da gente acusa. Ali não tem, dentro é maior aqui. Eu não consegui mais entrar. Já faz um tempão, acho que a última vez que eu me confessei era o padre Geraldo ainda que estava. Lá tem as missas lá para nós, tudo lá, mas eu não consigo mais. Vera, é importante esse teu testemunho, porque muitas pessoas que acompanham aqui a obra, né, já estão há anos na obra, infelizmente se deixam levar por esse lado, porque não tem um sacerdote, porque até a gente ouve até frases assim que nos deixam um pouco tristes, né, de algumas pessoas. Não pessoalmente, porque se falasse para mim pessoalmente eu saberia responder, né? Mas a gente ouve, outras pessoas trazem para nós o recado. Então não vale nem muito a pena a gente valorizar, porque não sabe se realmente todas as palavras são reais, né? Se foi daquela forma mesmo. Mas diz assim, eu vou fazer o que lá se não tem sacerdote? Né? O que eu vou fazer lá dentro do santuário se não tem mais sacerdote lá? Bom, o que a gente passa para vocês todos, né? Como a Vera está falando aqui agora, que sentiu, Jesus está presente ali. Como a Aline acabou de falar agora, ninguém é maior do que Jesus. Um sacerdote não é maior que Jesus. Então, se você crê realmente que no santuário Jesus está presente ali no Santíssimo, no Sacrário, então essa frase é quase que uma frase assim jogada
ao vento, né, ou ofensivo até, né, porque o que eu vou fazer lá se não tem um sacerdote? Então, graças a Deus que nós temos esse santuário, graças a Deus que Jesus teve misericórdia e nos deixou essas palavras santas e puras para que a gente entendesse e para não estar lá fora fazendo o que eles vêm fazendo hoje, né? Os erros que estão cometendo, as ofensas que estão sendo feitas a Jesus. Então nós estamos aqui sem sacerdote, sim, mas honrando a Deus, porque a nossa partida daqui, desse corpo, como é que a gente pode falar? A mudança desse corpo para o corpo celestial, se formos merecedor, não vai ser com o Padre, vai ser com Deus. É a Ele que nós vamos ter que responder. Então nós temos essa honra, essa graça de ter aqui no santuário, sim, o Santíssimo, né, que está ali, Jesus está presente ali no Santíssimo. Então nós nos sentimos confortados com isso tudo, né? Jesus nos diz que nos tempos finais, Ele está presente. Nós estamos no tempo do Espírito Santo, não é? Ele está presente. Então a confissão, a comunhão, tudo é Ele presente. Se nós crermos que eu vou receber a comunhão e Jesus está no Santíssimo, mas ele está ali no Santíssimo porque nós estamos crendo que Ele está ali. Então Ele está na água benta também. Espiritualmente Ele está também nos confortando e nos alimentando. Nós podemos acreditar dessa forma, né? Porque Ele falou nessas mensagens que é dessa forma que acontece. Muitas vezes falou que o céu inteiro, né? Pois é, então... Tá junto, né? O João Batista está falando, vocês não estão vendo ele, mas ele está falando. Não só Jesus, como o céu inteiro está aqui no Santíssimo, né? No sacrário, né? Então essas mensagens são puras e santas. Porque é por isso que o Padre João falava, né? Por isso está sendo tão atacado. Se fosse uma coisa que não tivesse tanta relevância, ninguém dava bola, né? Ninguém ia valorizar assim. Deixa lá, deixa eles pensar daquela forma. Está sendo criticado e a luta contra é dessa forma. É porque é verdadeiro, né? Tanto que as pessoas lá fora estão tentando se infiltrar aqui dentro de uma forma errônea, vamos dizer assim, né? Quando diz que a gente julga, não é um julgamento, não, é por causa das características que nos são apresentadas, não condiz aqui com o santuário, e não consegue mais, porque Deus não permite. Acho que Deus já deu esse limite para todos que tentam enganar aqui o povo da palavra viva de Deus, né? Aqui no santuário. Hoje eles se denominam aí como sacerdote, como freio, seja o que for, mas não estão levando uma vida regrada, realmente não são fiel para Deus, não conseguem nem chegar aqui mais. Estão tentando de todas as formas, mas não conseguem nem chegar mais no santuário. Deus seja louvado por isso, né? Quer falar mais alguma coisa, Vera? Era isso aí? Só quero deixar um recado. Ah, também veio atrás do seu Jaime? Sim, sim. Ô, seu Jaime, mais uma filha aqui, seu Jaime. E a dona Edileuda, que também? Que foi por ela que eu conheci o profeta. Que bom, que bom. Continue firme. E aqui, quando a gente vem aqui, a gente se renova, porque eu fiquei 2 anos sem vir, é uma coisa que parece que um pedaço da gente está para cá já, né? Eu acho que depois que a gente conhece a obra aqui, eu acho que de coração, né? Porque às vezes tem gente que quer só vir, às vezes por interesse. Só por especulação, né? Só curiosidade. Mas é santo aqui. Quando a verdade. A gente sente quando é lá no coração mesmo, então não consegue se afastar mais. Eu né? sempre ficava pensando, eu falo pro meu esposo, nós não tivemos a graça de ir lá, né? Assim, receber a bênção, né? Do profeta. E a tua família inteira, Vera? Eu tenho a minha menina que estava fora, voltou agora, ela não está bem ainda, mas ela... Mas não... o que é a quantidade da tua família? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos? Só. Acompanham? Meu menino, sim. Teu marido também acompanha? Sim, ele quer então, vir aqui bom. também. Não que bom, então. Conseguiu chegar ainda aqui, eu venho antes sempre, mas sim. ele vem. Mas é importante isso, né? Tá bom, obrigado então pelo testemunho. É assim, é importante quando vocês têm algo a falar, não só para nós aqui, né, mas para o povo, através do programa, venham sempre, né? A gente permite, a gente libera esse espaço, porque para nós também é importante, nos fortalece também, né? Isso é importante porque nos dá força. A gente vê que está caminhando, não é em vão. As pessoas, porque o que a gente faz hoje, o nosso trabalho aqui diariamente, né? Porque passamos às vezes o dia, hoje, a gente pode pensar dessa forma, passamos o dia inteiro sem fazer nada, mas não. O nosso dia é evangelizar, né? Atender um telefone, receber alguém aqui em Taquaras, na nossa casa, né? Às vezes a gente vai visitar alguém, é evangelizar. Então, o nosso trabalho, fomos chamados para isso. A mensagem que a gente vai ler aqui, ou é a última, acho que ficou por Rony, que é os apóstolos, fala sobre esse assunto, né? Eles estavam ali para evangelizar. E hoje, nos dias de hoje, né? Os dias atuais hoje, é muito complicado evangelizar. É muito difícil falar sobre vestes,
falar sobre honrar Jesus, falar sobre obedecer, para ser fiel para Jesus, porque a humanidade está toda pervertida, né? E encontram apoio justamente onde deveria puxar a orelha. Na contrariedade deles de fazer as coisas erradas, lá eles encontram apoio ainda, né? Vão para a igreja e os padres, os bispos confirmam. Não, é assim mesmo, tu tem que aproveitar a tua vida, tem que viver os dias de hoje, tirando a fé, um mínimo de fé que a pessoa ainda tem, né? Então, às vezes acontece de pessoas virem aqui conversar, a gente fala um pouco só, eles ficam horrorizados, né? Meu Deus, então vocês são loucos, somos tratados como loucos. E tem pessoas que não, tem pessoas que a palavra encaixa tão certo que mudam de vida, né? E assim a gente vai levando o nosso lado. A Graziele vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem do dia 17 de janeiro do ano 2000. No reino de Deus tudo é lindo. O Pai fala: Sua beleza, Santa Mãe, diante de mim sempre foi e sempre será a mais bela flor do mundo. Todos os requisitos em que Deus inspirou a forma de uma beleza, fê-lo com a Senhora, doce mãezinha. Já és filiado, tu e tua família, no amor máximo que é Deus. Ele vos escolheu pelo justo trabalho de tua mãe. Quem cuida do que Deus criou merece viver eternamente. Não é o corpo que pode chamar a atenção do Criador, e sim o espírito que está dentro de cada pessoa. Um exemplo, meu filhinho. Quando andei junto nesta terra com outras mocinhas, minha beleza era normal e igual às outras. Ninguém notava nada de especial em mim. Depois sim que subi ao céu, minha beleza formou-se mais linda do que a luz do sol. Vê que o maior valor da pessoa está por dentro e não por fora. Meu filhinho, não tenhas nenhum complexo diante dos outros pelos teus cabelos brancos e o teu rosto enrugado. Já estás sabendo que este teu corpo não será mais este. Tudo irá se transformar em toda a natureza. Quando o Senhor tocar em cada um, então sim, a beleza todos vão ter. Será mais ou menos como um canteiro cheio de rosas de todas as cores, e cravos também. O que era velho já não será mais, porque no reino de Deus tudo é lindo. Filhinho, sei que me amas, mesmo sem me ver, a não ser só teu coração e tua alma, mas mesmo assim não paras de elogiar-me. Todas as mães gostam de palavras bonitas que saem da boca de seus filhos, e muito mais de seu marido. A vida é sempre cheia de surpresas, quando se usa tudo o que há de melhor para com seu Criador. Como eu fiz quando era mocinha aqui na terra. Eu usava palavras lindas para com o Senhor. O mesmo o marido deve usar para com sua esposa. Essa é uma das formas mais dóceis. Como usei sempre para dizer para Deus, da mesma forma devem tratar-se, isto é, com respeito, dentro de suas casas, uns com os outros, e Jesus será o esposo de vocês por toda a eternidade. Também será seu pai, vosso Salvador e seu irmão. Será amigo de todos os que vierem a ter o máximo de respeito a ele. Maria Imaculada Conceição. Olha só, né? Com certeza a Vera não sabia dessa mensagem, né? E ela fez um comentário ali que Nossa Senhora está falando aqui. O céu é lindo, né? Também será vosso pai, vosso Salvador, será amigo de todos os que vierem dar o máximo de respeito. Um pouquinho antes. Como usei sempre dizer para Deus, o mesmo devem tratar-se com respeito dentro de suas casas. Olha, onde é que está? Aqui. Mais para cima? Todas as mães gostam de palavras bonitas que saem da boca de seus filhos e muito mais seu marido. A vida é sempre cheia de surpresas, não é aqui? É no finalzinho. Será amigo de todos que vierem dar o máximo de respeito a ele. Não acho mais. Interessante, né? Mas aqui está falando, né? Que o céu é lindo. Tudo lá é maravilhoso. Como ela falou um pouquinho só que ela viu da grandeza ali que estava o profeta, a paz que já estava sentindo, né? E assim como Jesus falou através dessas mensagens, todas que passou o profeta. Se o homem soubesse, né? Se os sacerdotes soubessem o que é a outra vida, esses que lutam contra, né? Esses que fazem as coisas contrárias, fariam de tudo para alcançar esse prêmio. Nós não temos um pingo ainda de noção, né?
como aqueles que viram, né? Os profetas, os apóstolos que conviveram com Jesus, os que tiveram a noção do que é a beleza do outro lado. Então hoje, não sei se foi hoje ou ontem, que aqui na família, não sei quem botou também, né? Acho que foi a Ana, um senhor ali falando, não sei se ele é franciscano também, contando a história de um burro, né? Dos animais. Foi tu, né, Ana? O burro chegou e falou para a onça, como essa grama azul é gostosa, é bonita, e a onça falou, não é azul, é verde. E ficaram discutindo, o azul e o verde, azul e o verde. Então, não chegaram a conclusão nenhuma, foram falar com o rei da floresta, né, o leão. E o burro já se antecipou, foi na frente e falou, ó, leão, a onça está falando que a grama é verde e essa grama é azul. E o leão calmo, né, olhou para o burro e olhou para a onça e disse, realmente a grama é azul. E o burro saiu saltitando, né, feliz que venceu nas palavras. E a onça então ficou ali esperando, confusa, e disse para o leão, mas nós sabemos que a grama não é verde, por que não é azul? Por que o senhor falou para ele que é azul? Aí ele assim, ó, além de a grama ser azul e eu ter concordado com o burro, tu vais ficar 1 ano de castigo, em silêncio. Vou te punir por 1 ano em silêncio. A onça ficou mais confusa ainda, mas por quê? Não porque tu estás errado, a grama realmente é verde, mas por ficar discutindo com um tolo, com um teimoso, perca de tempo. Assim a gente pode levar para a nossa vida, né? Se olhar para o nosso lado agora. Quantas vezes a gente fica discutindo com pessoas sabendo que certas coisas não tem que discutir. A verdade ela é uma só. Se sabemos que realmente aquilo ali é de uma forma, para que ficar discutindo, perdendo tempo? Né? E a punição às vezes vem, como é bíblico também, né? Que as pessoas tentam nos convencer de alguma coisa que não existe, e Deus mostra através do profeta como fez, enviou o profeta mostrando a verdade, falando a verdade, e as pessoas negaram. Depois vão ser punidos, sabe de que forma? Acreditando na mentira. Deus vai permitir que seja induzido a crer na mentira e vai ser punido porque acreditou na mentira. Isso é bíblico, né? Lá em Provérbios, nessa passagem aqui desse rapaz, ele fala também, em Provérbios, fala sobre isso. Não discutir com o tolo, com o teimoso, para que não fique tolo e teimoso também. Então, às vezes, a gente se agarra em certas coisas que não tem nada a ver. Né? Ficar batendo boca, ficar discutindo, não vai convencer aquela pessoa. Principalmente agora o que está acontecendo aí com o lado político, né? A gente vê as pessoas confirmando a verdade, falando, mostrando com documento a verdade, e a pessoa diz, eu prefiro voltar dessa forma. Então não adianta bater boca com essas pessoas, deixa. Às vezes o silêncio, quanto mais calado a gente ficar, mais valor vai ter as nossas palavras. Quando a gente fala menos, mais valorosa vai ser as nossas palavras. Porque quando se decidir falar de alguma coisa, as pessoas vão dar atenção. Ele quase não fala, agora quando fala, realmente tem razão. Nós temos isso aqui em nossa família, né? A Graziele, todo mundo fala. A Graziele é quieta, mas quando fala, é um tiro dado. Né? E assim deveríamos... E assim deveríamos ser todos nós. Porque nós temos essas mensagens em nossas mãos. Jesus falando para nós tudo que é verdade. Para que ficar batendo boca com os outros, tentando convencer os outros? Está aqui, quer ler, lê. Quer acreditar, acredite. Não quer? Nós vamos divulgar assim. Né, evangelizar a gente tem que fazer, mas quando a pessoa vem com teimosia que não é e a gente vai tentar provar, não vamos conseguir provar nunca. Que aqui é a palavra de Deus. Se ele falando aqui dessa forma não convenceu, nós não vamos convencer. Então, acredita, aquele que quer acreditar, aquele que permite, né, que Deus entre em seu coração para acreditar nas verdades. Olha, eu acredito, essa senhora que aqui estava agora, a Vera, também veio através do professor Jaime, né? Eu acredito que o professor Jaime deve ter falado para quantas, talvez 1000 pessoas. E quantos que vêm até aqui? Ele fala, ele evangeliza. Vem aquele que quer, vem aquele que tocou no coração. E assim são todos nós, né? Somos todos nós. O Eugênio e tantos outros que estão na obra. Quantos já falou por esse mundo afora? Quantas pessoas já ouviram da boca deles sobre esse assunto? Mas o retorno não é aquilo que a gente espera. O retorno é quando Deus toca no coração e a pessoa vem. Né? Os que vieram só por curiosidade, só por especulação, não conseguem ficar aqui dentro, porque o inimigo não permite, né? Então é assim que deveríamos pensar. Essa mensagem é Nossa Senhora, né? Maria Imaculada Conceição, com o título No Reino de Deus Tudo é Lindo.
É dessa forma que devemos pensar. Porque todos que foram para o céu, que estiveram aqui na terra, é unânime, né? O assunto é sempre o mesmo. O céu é lindo. O céu é lindo e o céu é lindo. E deu. A Graziele vai fazer a leitura e o Rony vai fazer um comentário. Mensagem do dia 17 de janeiro de 2005. Usem vossa inteligência e obedeçam a Jesus. Dentro de vossas chagas escondei-me, e à luz do vosso amor fazei que meus olhos possam enxergar. Diante de ti, Senhor, quero viver sem mais precisar de coisa alguma, a não ser somente da essência que parte da vossa divindade. Oração esta que deves fazer, irmão, quando de joelhos estás diante dele, pois até nós a fazemos a todo momento, por tudo que ele nos fez enquanto estávamos na terra. Hoje o nosso corpo é perfeito, sem nenhum defeito qualquer, e a felicidade é eterna. Não pensamos mais em nada, porque já recebemos o que ele nos prometeu, enquanto junto estávamos lutando por ele na evangelização. A nossa vida já estava em poder dele. Medo não tínhamos na época. A essência que partia dele cobria todo o nosso corpo. Por um golpe de machado ou sendo queimado vivo, o sofrimento era como nada. Só ele é que sofreu por nós. O nosso sofrimento ele carregou junto, quando subiu ao céu. Fomos nós que recebemos dele pela primeira vez o poder da consagração do pão e vinho. Cada um de nós tinha por obrigação que fazer o que ele nos mandou, para termos parte no céu junto a ele. E hoje estamos gozando de uma felicidade que jamais um homem na terra pode imaginar. Quando Maria, Mãe de Deus, ficou conosco na terra, ela passou a ser a nossa mãe, e todos nós pedíamos a sua bênção. Foi o que ele nos entregou. Eis aí a vossa mãe. E hoje estamos vendo ela como rainha ao lado dele. Não há nenhum mistério sobre este assunto. Vemos que os dois não se separam. Na hora da consagração do pão e vinho, ela tem uma parte também, por se tratar de sua mãe que também deu a sua vida por ele. Isto podemos dizer que enquanto estávamos junto na terra, era visto diante de nós uma luz que caminhava junto dela, e ela conhecia os mistérios que vinham ocorrendo, porque ele nunca a deixou sozinha. Mesmo não estando em corpo presente, mas o conforto dava a ela e a todos nós. Se um sacerdote desta época soubesse o que há de mais precioso na hora da consagração do pão e vinho, não deixaria ninguém vir, um outro de fora, a tocar na Santa Hóstia, porque se deixar, isto é um erro quase imperdoável. Justamente na hora que suas mãos são lavadas, a água que passa por suas mãos já traz o direito dele tocar na Santa Hóstia e não um outro qualquer. A humanidade vem se despojando de um ato certo para cometer um sacrilégio muito grande, um pecado sem tamanho. E todos os sacerdotes que vêm fazendo isto, em deixar que todos possam pegar na Santa Hóstia, cometem um pecado grave cada vez que isso vem fazendo. Por isso, meus irmãos, que nós, seus apóstolos, não deixávamos na época outro vir a tocar no pão abençoado sem primeiro lavar as mãos. Era por obrigação este ato, tratando-se deste assunto. Mas no decorrer dos tempos foram modificando, até chegar ao ponto como hoje vocês estão vendo, onde qualquer um pode tocar, mesmo sem lavar as mãos. O Pai pergunta: meus queridos irmãos apóstolos de Cristo, o que se deve fazer por esta tão grande falha? Não permitam que seja assim. Usem vossa inteligência e obedeçam a Jesus e não a um sacerdote que não dá o devido respeito. Seja ele, então, sozinho o causador deste erro, que Jesus vai reconhecer a todos que dão o máximo de respeito a ele. Nós somos os apóstolos de Cristo. Boa noite a todos, salve Maria. É uma mensagem muito bonita, né, para nós refletirmos e colocar dentro do nosso coração, né, aquilo que os apóstolos sempre vêm nos orientando através dessas mensagens do livro A Palavra de Deus.
Essa mensagem de hoje, né, a gente fazendo uma reflexão, a gente vê ali a convivência que os apóstolos tiveram com Nossa Senhora quando eles estavam aqui na Terra, né? A gente sabe que naquela época, no sofrimento de Jesus, né, eles também passaram por muito sofrimento na Terra, mas Jesus passou por maior sofrimento, né, porque sofreu, né, todo aquele sofrimento para nos dar a salvação. Mas eles, os apóstolos, né, depois que Jesus foi para o céu, eles ficaram com Nossa Senhora ainda na Terra. Então, assim, eles, como diz na mensagem, sempre pediam a bênção à Santíssima Virgem Maria, né, estavam sempre respeitando ela. E para a gente fazer uma reflexão nessa parte dessa mensagem, nos tempos de hoje, nós devemos ser sempre assim, né? Às vezes vêm as perseguições, sim, porque eles também foram perseguidos, mas sempre devemos segurar na mão de Nossa Senhora. Sempre devemos buscar a venerar a Santíssima Virgem Maria, porque ela está hoje, né, nos dando força, nos orientando através dessas mensagens. E nessa mensagem, eles também falam que no alto da cruz, Jesus deu ela para nós como nossa mãe. Então, assim, é muito importante hoje, na questão da perseguição, né, na questão do que nós fazemos, da oração do Santo Rosário, ter essa confiança a Nossa Senhora. E uma coisa muito importante também, quando eles falam ali do sofrimento, a gente sabe que os santos, eles tiveram mortes, né, assim, uns morreram degolados, outros morreram queimados, e parece que eles não sentiam nada. Por quê? Por causa do amor que eles tinham a Jesus Cristo, né? O próprio Espírito Santo estava neles. Ali eles falam que não sentiam praticamente nenhuma dor. Então isso se chama amor a Deus, né? E ao mesmo tempo nós refletimos de quando nós passarmos por momentos difíceis na nossa vida, pedir ajuda aos santos, que eles nos fortalecem, que eles nos dão força para a gente passar por tal situação. E não desesperar, não entrar em desespero, né? E uma parte muito importante também, que eles falam ali, que naquela época, né, Jesus, depois que ele consagrou o pão para dar, né, para as pessoas ali, para eles, somente eles é que podiam pegar no pão consagrado, né? Eles não permitiam que ninguém, antes de tocar no pão, né, se não lavasse as mãos. Tinha que lavar as mãos primeiro, para depois tocar no pão consagrado. Hoje, praticamente, né, em muitas igrejas a gente vê isso. A Santa Hóstia, como é dada na mão e em pé, e aquelas partículas que caem no chão e as pessoas pisam em cima. Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles estavam flagelando Jesus, carregando, arrastando Jesus pelo chão, Nossa Senhora vinha com um pano enxugando o sangue de Jesus. E hoje são milhares e milhares de partículas que caem no chão e as pessoas pisam em cima. Então acontece silenciosamente e invisível a paixão sendo renovada nesse ato. Mas ali na mensagem, né, o profeta faz uma pergunta para eles: o que nós devemos fazer? É buscar obedecer a Deus, a Jesus, né, na questão de receber a Santa Hóstia do modo que a igreja sempre vinha ensinando de joelhos, na língua. E quanto às partículas que caem no chão, nós devemos o quê? Oferecer as nossas reparações através das orações, né, de algum sofrimento que a gente passa, de alguma dor, sempre ofertar isso como ato de reparação, desagravo a essas ofensas, essas blasfêmias que são cometidas a Jesus nas igrejas a partir desse momento, desse ato que é dado à Santa Hóstia, depois consagrada na mão. É muito importante nós buscarmos sempre a oração do Santo Rosário do Terço e oferecer em ato de reparação e desagravo por esse sacrilégio que ofende tanto o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Nós possamos sempre, né, pedir a Nossa Senhora que nos ensine a sofrer com amor como os apóstolos sofriam sem reclamar. E também pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê essa força, essa coragem, né, de enfrentarmos as dificuldades da vida sem nos reclamarmos. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.